Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito, e me segue nas outras redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre Wandinha, a nova série da Netflix, que é inspirada, que é focada na verdade, nessa personagem icônica da família Addams. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre a sinopse da série. Depois de um incidente na sua escola antiga, a Wandinha é obrigada pelos seus pais a estudar na Nevermore, na escola Nunca Mais, que é uma escola para excluídos, para pessoas com habilidades especiais. Então nessa escola estudam os mais variados tipos de criaturas, sereias, vampiros, lobisomens, bruxas, górgonas, vários tipos diferentes de adolescentes com habilidades especiais. E é muito legal porque nesse universo, que é um universo que a série não só cria, como na verdade ela expande um universo que em teoria já existe, A gente tem pessoas normais, que são os padrões, sabendo da existência do que eles chamam de excluídos, que são essas pessoas com habilidades especiais, e convivendo juntos de certa forma, mas é claro que não é tão simples assim, porque como em qualquer história nesse sentido, as pessoas normais têm medo, odeiam ou sentem inveja das pessoas com habilidades especiais. Essa escola, a escola Nunca Mais, fica nos arredores de uma cidadezinha pequena chamada Jericó e começa a haver alguns assassinatos misteriosos acontecendo. As autoridades começam a encontrar algumas pessoas mortas na floresta ali, entre a cidade e a escola. E essa leva de assassinatos, nessa série de assassinatos, tem a ver com um monstro, que aparentemente está rondando essa cidade, mas também tem a ver com uma história antiga da família da Wandinha. Então, quando ela chega ali e descobre que isso tudo está acontecendo, ela decide investigar essa história, ao mesmo tempo em que ela tenta se adaptar à sua nova realidade, à sua nova rotina ali na escola Nunca Mais. Essa é a premissa. A série chegou hoje na Netflix, eu tive a oportunidade de assistir ela com um pouquinho de antecedência e preparar os meus conteúdos pra vocês. Ao todo a gente tem 8 episódios de 45, 50 minutos cada. E aí nesse vídeo aqui eu vou inicialmente fazer uma crítica, então fazer os meus comentários, percepções, impressões sobre a série. E aí nessa primeira parte eu vou fazer tudo isso sem spoilers, vou cuidar pra não trazer spoilers. Então se você ainda não assistiu a série, você pode assistir esse vídeo. E aí num segundo momento eu vou falar sobre o final. Eu vou comentar o final e vou explicar o final também. E aí essa parte, óbvio, vai ter spoilers e eu aviso quando esse momento chegar, tá bem? Então vamos lá. Wandinha é uma série muito boa. Eu gostei muito de assistir. Eu tenho alguns pontos negativos sobre os quais eu quero falar com vocês ao longo do vídeo, mas foi uma série que entregou o que eu tava esperando dela na maior parte do tempo. Acho que a gente já pode começar falando sobre a direção, A pessoa responsável por essa série é o Tim Burton, então a gente tem aqui, ao longo dos episódios, visuais característicos do Tim Burton. Toda a parte visual é muito a assinatura dele, Então coisas que a gente já viu ele fazendo em outras produções antes. O monstro da série, por exemplo, ele me lembrou muito os personagens de A Noiva Cadáver. A estética dos personagens de A Noiva Cadáver, os olhos bem grandes, o rosto que tem uma cabeça grande, mas que vai afinando aqui pro queixo. Então, claramente, dá pra perceber que essa é uma produção do Tim Burton em toda a parte visual, em toda a fotografia. Eu acho que a mão dele tá ali e é interessante perceber isso. Um outro ponto pra mim é a Jenna Ortega, Eu acho que ter ela interpretando essa personagem, interpretando a Wandinha, foi um grande acerto. Primeiro porque fisicamente ela consegue se caracterizar muito bem como Wandinha, e segundo porque ela é uma atriz que tem muito carisma. Então ela já fez outras produções, como por exemplo, a série You, ela estava na 2ª temporada, ela também fez alguns filmes de terror, como Pânico 5 e Scream 6, então ela também tem uma veia ali nos filmes de mistério e que trazem uma carga sombria bastante forte. E aqui ela dá vida a essa personagem que já foi interpretada por várias outras atrizes, que já tá no imaginário das pessoas, e ela faz isso muito bem, que ela consegue colocar o seu toque nessa personagem. A Wandinha, ela é em todas as suas versões uma jovem, dependendo da sua idade, mas uma jovem mórbida, sádica, solitária, independente, que tem alguns passatempos um pouco inusitados. Então, essa personagem, ela é muito
definida pela cultura pop, né? A gente sabe exatamente quem ela é e quais são as características dela. Então, ao mesmo tempo que a Jenna Ortega precisava honrar uma personagem que já é de conhecimento geral, ela também precisava encontrar um jeito de fazer essa personagem sua. E eu acho que ela consegue fazer isso bem ao longo dos episódios. Ela faz uma homenagem aqui a essa personagem que já existe, mas consegue realmente encontrar a sua maneira de interpretar essa personagem. Eu acho sim que o roteiro poderia ter usado de um humor um pouco mais ácido em vários momentos, de forma geral na série, na temporada, né? E não só em frases soltas da personagem. Então o humor sádico dela aparece ali, do começo ao fim. Mas sempre eu sinto que ele aparece de forma meio solta. Ela fala alguma frase, ela solta alguma frase de efeito ali dentro da cena, do diálogo, e faz a gente lembrar quem é essa personagem e de onde ela vem. Só que ainda assim eu acho que a série poderia ter trazido esse humor sádico com um pouco mais de força e um pouco mais espalhado em todas as suas narrativas e situações. Só que eu acho que no fim das contas, essa é uma série adolescente que tenta achar um equilíbrio, né? Eu acho que essa é a primeira vez que a gente tem essa personagem, a Wandinha, sendo explorada num contexto adolescente. Todas as outras produções que a gente já assistiu da família Addams traziam essa personagem um pouco mais nova. E aqui a gente tem uma produção que é 100% focada nela, e não na família Addams de forma geral, e que é uma produção adolescente, porque tem ali uma adolescente no centro dessa história. A gente tem aqui uma personagem que é extremamente excêntrica, navegando o ensino médio com as mesmas dificuldades de qualquer adolescente no audiovisual. Então, ela tá ali fazendo amizades, ela tá tendo envolvimentos, interesses amorosos, ela tá participando de atividades escolares, ela tem problemas com a sua família. Então eu gosto de como a série tenta amarrar todas essas coisas. Falando em família, eu quero falar um pouquinho sobre a família Addams aqui para além da Wandinha, né? Então é uma série focada na Wandinha, e a gente tem aqui como seu fiel escudeiro o Mãozinha, que tá do começo ao fim com ela, mas o restante da família Addams a gente vê em momentos específicos. A gente vê no primeiro episódio logo de cara já a Mortiça, o Gomes e o Feioso, que são respectivamente a mãe, o pai e o irmão da Wandinha. Eles aparecem em alguns outros momentos também ao longo da temporada, só que eles estão ali simplesmente de coadjuvantes mesmo. Essa não é uma história sobre eles. Eles têm momentos de importância, de relevância, mas essa não é uma história sobre eles. Além deles, a gente também já tinha visto no teaser, e a gente descobre assistindo a temporada, que o tio Chico também vai aparecer. O tio Chico da família Addams também aparece em determinado momento. Eu quero fazer um destaque aqui, inclusive, pra Mortícia, que nessa produção é interpretada pela Catherine Zeta-Jones, e eu acho que ela entrega uma versão muito legal dessa personagem, e uma versão dessa personagem que tá passando por conflitos com a filha adolescente. Então isso é um extra pra mim, né? Porque a gente sabe que essa família é uma família super excêntrica, que esses personagens todos são uma sátira de fato, né? Então, como eu disse, é a primeira vez que a gente tem a Wandinha na adolescência numa produção de live action. E aí a gente tem a Wandinha tendo uma relação conturbada com a sua mãe, que, assim como ela, é uma personagem excêntrica. Então as duas, elas têm essa relação conturbada justamente porque elas são muito parecidas, e na adolescência a gente não gosta de identificar as semelhanças que a gente tem com os nossos pais, né? Então, pra mim, a relação das duas nessa série, ainda que seja uma narrativa de pano de fundo, né, que fica ali nas beiradas, é uma narrativa que traz uma representação excêntrica da adolescência, desse lado da adolescência também. Falando em adolescência, a Wandinha se envolve aqui numa espécie de triângulo amoroso. Então ela tem dois interesses amorosos na história, que são o Xavier e o Tyler. O Xavier estuda na escola dela, também tem habilidades especiais, então eles estão ali dentro de um mesmo contexto. E o Tyler, na verdade, é um garoto normal que mora ali, não estuda na escola nunca mais, né? E mora ali na cidade de Jericó, é filho do detetive da cidade. Então a gente tem esses dois interesses amorosos. Na minha visão, essa não foi uma sacada muito certeira pra série. Porque a Wandinha, ela é essa personagem diferente. Ela é essa personagem que tem muitas especificidades. E aí a série coloca essa personagem num lugar muito comum de todas as produções adolescentes, que é o de se ver no meio de um triângulo amoroso, com dois personagens que não tem nada de muito interessante. Então eu acho que talvez não tinha necessidade de já abordar um triângulo amoroso aqui na primeira temporada da série. Eu acho que talvez numa primeira temporada a personagem poderia ter sido apresentada de uma forma mais não independente, porque ela é muito independente, mas de uma forma mais
focada nela, assim, na sua individualidade, e não necessariamente dependendo de questões românticas, que é o que a temporada tenta fazer. E aí no futuro isso poderia ir aparecendo aos poucos, até porque é compreensível, né? Ela é uma adolescente que, apesar de esquisita e diferente do que a gente tá acostumado quando a gente pensa em adolescentes, também passa pelos mesmos dilemas, e é isso que a série tenta trazer na sua primeira temporada. Mas eu não gostei tanto assim desse triângulo amoroso e eu acho que eu esperava uma outra coisa em relação a isso. Por outro lado, uma outra relação que a série desenvolve, que me agrada muito, é a da Wandinha com a Enid, que é a sua colega de quarto. Eu adorei essa personagem, gostei muito dela, e ela, logo de cara, na primeira cena em que ela aparece, a gente percebe o quanto ela e a Wandinha são completamente diferentes uma da outra. Enquanto a Wandinha gosta de preto e branco, a Enid gosta de todas as cores do arco-íris. Enquanto uma é mais fechada e mórbida, a outra é super alegre, super pra cima, super extrovertida. A Wandinha é introvertida, né? Então existe aqui essa dualidade entre as duas. Então, num primeiro momento, a Wandinha olha pra Enid e fica horrorizada, porque é muito diferente de quem ela é, né? Mas aos poucos as duas vão se aproximando e elas vão desenvolvendo uma relação de amizade e de parceria e de companheirismo que é muito importante para as duas. Então o tempo todo a Wandinha se considera uma pessoa solitária, tá ali falando sobre como ela precisa resolver as coisas sozinha, e aí acho que a temporada também foca em mudar essa visão que ela tem, né? Sobre amigos, por exemplo, serem fraquezas. E eu acho que a relação dela com a Enid é a prova disso. Eu gosto muito das duas, mesmo assim, tipo, me deixou com o coração bem quentinho. Eu gostei das personagens, de como elas funcionam juntas, apesar de serem tão diferentes. E falando em relações de amizades e tudo mais, pra mim o ponto mais forte de Wandinha é como a série consegue desenvolver a sua trama principal, então esse mistério que tá ali acontecendo na cidade, esses assassinatos que estão interligados e que a Wandinha também precisa descobrir como ela se encaixa dentro dessa história, com o desenvolvimento de personagens e de outras situações. Então, cada um dos episódios tem acontecendo um evento que nada tem a ver com o mistério. Então a gente vê, por exemplo, um dia da família, um dia de interação dos alunos do colégio, da escola Nunca Mais, com os habitantes da cidade, a Copa Paul, uma festa que chama Festa Raven, o próprio aniversário da Wandinha. Então são várias situações que a temporada vai colocando nos seus episódios. Então cada episódio aborda uma situação que desenvolve a Wandinha, desenvolve ela dentro do contexto da escola, desenvolve ela com os outros personagens, então com a sua família, com os amigos que ela tá conhecendo ali, com os outros alunos, enfim, com todo mundo, né? E eu acho que a série consegue equilibrar muito bem essas duas coisas. Desenvolver do primeiro ao último episódio a trama principal, mas também desenvolver os personagens que estão ali e as dinâmicas entre eles, né? Ainda assim, eu acho que a série poderia ter mostrado pra gente mais da escola, então mais das aulas, do que é que esses alunos aprendem ali, qual é a dinâmica desses alunos na escola, como as coisas funcionam mesmo. Um outro ponto positivo pra mim é que a série consegue introduzir vários personagens de forma natural ao longo dos episódios, até que a gente chega num ponto da história em que todos eles são suspeitos. Então, em algumas séries de mistério e suspense, é difícil você estabelecer um número bom de suspeitos, né? Porque o tempo é limitado, você tem ali alguns episódios pra fazer isso e várias questões pra desenvolver. Mas eu acho que Wandinha consegue fazer isso bem, consegue ir apresentando os colegas dela, os habitantes da cidade, o pessoal que trabalha na escola, todas essas pessoas que não têm papéis tão grandes, mas que são ali importantes para determinadas situações, vão aos poucos se tornando suspeitas também. Então todo mundo, de repente, se torna suspeito. Ainda assim, o final ele não é tão surpreendente e, na minha opinião, ele tem algumas saídas fáceis demais. A partir de agora, a gente vai falar com spoilers especificamente sobre o final da temporada. Então a gente descobre ali no final que as pessoas responsáveis por tudo isso que tá acontecendo na escola Nunca Mais e nos arredores ali da cidade de Jericó são o Tyler e a Laurel, que na verdade é a senhora Thornhill, a Miss Thornhill. E tudo isso aqui, quando acontece, eu acho que a história já se encaminhou o suficiente pra gente perceber que era isso que ia acontecer. Então vamos falar sobre o final e eu vou comentando ele aos pouquinhos, né? Depois de mandar o Xavier pra cadeia no penúltimo episódio, achando que ele era o culpado, né? A Wandinha beija o Tyler e ela tem uma visão nesse momento. A visão é uma habilidade que a série criou pra personagem, né? Isso não existia em outras produções até onde eu sei.
mas ela tem visões de coisas que aconteceram e de informações do passado mesmo. E aí é assim que ela descobre que, na verdade, quem é o monstro é o Tyler. Só que eu achei um pouco fácil, então, beleza, é assim que você descobriu, não teve nenhuma grande revelação. Vamos, então, usar essa habilidade que acabou de ser introduzida pra você conseguir descobrir as informações que você precisa pra resolver esse mistério, sabe? Achei um pouco fácil. Eu gosto de como isso acontece, eu acho que é interessante, acaba num cliffhanger ali, o penúltimo episódio, mas é uma solução fácil. Entretanto, eu fiquei bastante surpresa quando eu descobri que o Tyler era do mal. Porque num primeiro momento, quando é revelado que ele é o monstro, eu achei que talvez ele tivesse sendo controlado, ou talvez ele nem soubesse que ele era o monstro, porque ele não teria, então, memórias do que estava acontecendo enquanto ele estava transformado. Mas não, na verdade, esse momento me surpreendeu, de descobrir que ele, de fato, estava empenhado naquilo e era uma pessoa do mal, né? Era um vilão nessa história. Então, o Tyler é esse monstro que a gente descobre que se chama Hyde. E ele puxou isso da sua mãe, que também a gente descobre no final da história, era uma aluna da escola Nunca Mais. E o pai do Tyler, que era o xerife da cidade, não falava muito sobre a mãe. A mãe já tinha falecido e ele simplesmente segurava as informações pra ele. Então, isso era um trauma pro Tyler, né? Mas quando a Marilyn Thornhill, então a senhora Thornhill, chega ali na escola e se torna uma professora e também uma espécie de supervisora dos alunos, ela conta isso pro Tyler, conta sobre a família dele, a mãe dele, e ela usa isso pra manipulá-lo. Num primeiro momento, ela obriga ele a matar pessoas e a cometer atrocidades, mas depois ele começa a agir por vontade própria. E olha que legal, a senhora Thornhill, ela é interpretada pela Christina Ricci, que deu vida à Wandinha nos filmes de 1991 e 1993, que são as produções mais icônicas da família Addams, né? Então, quando a gente pensa na família Addams, são esses dois filmes que a gente lembra. São desses dois filmes que a gente lembra. E a Christina eternizou a Wandinha, né? É a versão mais conhecida dessa personagem. E a gente já sabia que ela estaria aqui na série, mas eu achei muito simbólico que ela interpreta a personagem que é a grande vilã dessa primeira temporada. Eu gostei muito disso, mesmo assim. Então, na verdade, a Marilyn, que é a senhora Thornhill, ela não é essa pessoa que ela diz ser. Ela é uma outra pessoa chamada Laurel Gates, que era irmã do Garrett Gates, que foi o cara, o adolescente, que a Mortícia matou quando ele tentou matar o Gomes. Então, na adolescência, quando eles estudavam ali na escola Nunca Mais. E ele tentou matar o Gomes porque ele estava com um plano ali com a família dele pra exterminar todos os excluídos, todos os alunos da Nunca Mais. Ele tinha ido até a escola com um frasco de belladonna, com um frasco de veneno de belladonna, né, pra envenenar todo mundo. Só que enquanto ele tava brigando com o Gomes, o frasco estourou e foi essa a causa da morte dele, ainda que depois a Mortícia tenha esfaqueado ele pra proteger o Gomes. Depois disso, o pai e a mãe dele morreram e todo mundo acreditou que a irmãzinha mais nova dele, a Laurel, também tinha morrido. Mas ela volta pra Jericó como essa professora, a Marilyn Thornhill. E essa família tinha como missão exterminar mesmo os excluídos, e isso vinha de um antepassado deles, o Joseph Craxton, que era o fundador dessa cidade de Jericó. O Joseph Craxton era o fundador e ele tinha queimado vários excluídos quando ele teve a oportunidade no passado, e ele tinha inclusive queimado a família da Goody Addams, que é uma antepassada da Wandinha. Então aqui as coisas ficam um pouco misturadas e confusas, eu acho. Quando então o Joseph Craxton matou muitas pessoas e conseguiu matar a família da Goody Addams, ela não foi morta, ela conseguiu escapar e ela matou o Joseph depois e trancou ele num sarcófago com uma fechadura de sangue. Ou seja, só uma pessoa que tivesse o mesmo sangue que ela, né, a mesma linhagem de sangue que ela, conseguiria abrir esse sarcófago. E aí isso fazia parte do plano da Laurel para trazer esse cara de volta à vida e continuar essa ideia de exterminar todos os excluídos, e por isso a Wandinha era necessária nesse plano. Além disso, aparentemente a Laurel precisava também de partes do corpo das vítimas que o Hyde tinha matado, que o monstro tinha matado, para colocar o plano em ação, mas de novo, isso não foi muito explicado. Então eu tenho a impressão de que tem algumas coisas na temporada que são só expostas pra gente e não necessariamente desenvolvidas, bem desenvolvidas ao longo dos episódios. E aí a Laurel revive o Craxton, que mata a Wandinha, mas ela é curada por uma espécie de visão que ela tem da Goody Addams, né? Então a sua antepassada tá conversando com ela ao longo da temporada toda, e aí ela diz pra ela que por conta do colar que ela ganhou da mãe, ela vai conseguir curar a Wandinha e fazer ela ficar bem
de novo, né? E também é a Good Adams que revela pra Wandinha que ela precisa esfaquear o Crackstone no coração preto dele pra derrotá-lo. Então, tá vendo como algumas informações são só colocadas ali pra gente, sem um grande contexto por trás? De novo, tudo isso acaba sendo fácil demais. Mas eu adorei a série, tá? Só tô sendo racional quanto às coisas que eu tô dizendo. Eventualmente, a Wandinha consegue fazer isso, ela mata o Crackstone e ela faz isso com a ajuda de alguns amigos, o que é muito legal, porque, como eu disse anteriormente, ela é uma personagem que achava que precisava sempre fazer tudo sozinha. Então isso serve como lição pra ela mesma. Enquanto isso acontece, o Eugene, que é o amiguinho das abelhas que a Wandinha faz, derrota a Laurel com as suas abelhas, do nada, e a Wandinha a mata também. E na floresta, a Enid consegue se transformar em mulher-lobo pela primeira vez, o que era uma dificuldade pra ela, né? E ela luta com o Tyler, enquanto ele está na forma de Hyde. E aí depois o xerife chega e leva o próprio filho preso. Então é mais ou menos assim que os acontecimentos da temporada se desenvolvem. No final, o Xavier é inocentado, ele fica livre, ele dá de presente pra Wandinha um celular, e no final ela recebe uma mensagem escrito "Eu estou te observando", com algumas fotos ali dela. Então quem é que já tem o número dela? Ela acabou de ganhar esse celular e já tá sendo perseguida por alguém que descobriu o número dela. Difícil, né? Pra finalizar, 3 breves comentários soltos pra vocês, tá? Fiquei triste com a morte da diretora Wims, porque eu achei que a atriz estava excelente no papel e que trazia uma dinâmica bem dual também na história, né, de ter os seus segredos, mas querer também proteger esses alunos dessa escola. A história da Bianca com a sua mãe, eu senti que foi uma coisa muito jogada na temporada, não foi aprofundado em momento algum, então acho que se a série for renovada isso vai acontecer, né, até porque elas combinaram de se reencontrar ali depois de um tempo, foi combinado que a Bianca fez com a mãe dela, então vamos ver. E por último, eu queria só comentar o abracinho que a Wandinha e a Enid dão quando as coisas funcionam, porque desde o primeiro momento que elas se encontram, a Enid quer dar um abraço na Wandinha, ela não gosta de abraços, então elas ficam nessa dinâmica de agora somos amigas, mas ainda tem uma barreira ali, um limite, mas depois de tudo que elas passam, elas se abraçam com vontade, com força, bem amigas e parceiras nessa jornada que foi realmente contada pra gente na primeira temporada. E é isso, esses são os comentários que eu tinha sobre a primeira temporada de Wandinha. Quero saber o que é que vocês acharam, então me contem nos comentários pra gente continuar falando sobre essa série, que já me conquistou logo de cara, porque eu realmente, apesar de falar algumas coisas negativas, adorei, me envolvi muito e tô muito animada pra acompanhar todas as temporadas que existirem daqui pra frente. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima.